noite. A inclusão, um tema muito abordado em debates e palestras. E quando se trata de inclusão na educação, a abordagem tem ainda mais ênfase. E é disso que a gente vai falar no programa Câmara Entrevista de hoje. Convidamos o educador e mestre em educação, Eduardo Torto. Boa noite, seja bem-vindo, Eduardo. Boa noite, Gisele. Boa noite, telespectadores da TV Câmara Erechim. É um prazer estar aqui nessa cidade, principalmente falando sobre inclusão, né? E um tema muito importante, não só para nós como pessoas com deficiência, mas principalmente para todo o ser humano. Porque quando se fala em inclusão, Gisele, ou a gente fala que a gente defende a pessoa com deficiência, como eu já fui vereador, também na minha cidade, as pessoas dizem assim, pois é, mas você vai trabalhar só em prol da deficiência? Só que nós esquecemos que todos nós vamos ficar idosos, vamos ficar com a mobilidade reduzida. Todos nós vamos precisar de uma certa acessibilidade adequada para o nosso movimento, também adequada nas nossas cidades. Então, a inclusão abrange todas as áreas da nossa sociedade. Pena que ainda a discussão, são poucas as pessoas que discutem com seriedade ainda a inclusão no Brasil. Tá certo. Então, para a gente situar um pouquinho o pessoal de casa, Eduardo, gostaria que você fizesse uma breve autoapresentação, por gentileza. Eu sou Eduardo Meneghelli Júnior, mais conhecido como Eduardo Torto Meneghelli, o professor. Sou formado em pedagogia, poeta, mestre em educação, gosto muito de escrever. Já nasci como pessoa com deficiência em 1963 e tenho esse meu apelido de Torto de alguns amigos do tempo de escola que me deram esse apelido, e eu carrego esse meu apelido numa forma de eu poder homenagear esses meus grandes amigos. Para quem assistiu a nossa palestra, que foi no Centro Cultural 25 de Julho, vai saber o que eu estou falando, né, desse meu apelido. Mas eu digo para todos que viver mesmo sobre rodas, porque eu vivo sobre rodas desde o dia em que eu nasci, que meu movimento sempre foi sobre rodas, mesmo assim, viver é bom demais. Nós, os seres humanos, que temos mania e o hábito exagerado de reclamar da vida. Nós não sabemos aproveitar os grandes momentos que nós temos de felicidade e achamos que a felicidade é muito pouca na nossa vida. E nós ficamos reclamando, Gisele. E se reclamar fosse algo que resolvesse alguma coisa, nós ficaríamos reclamando aí, principalmente nós, as pessoas com deficiência, para nós sairmos andando, ouvindo, enxergando. E reclamar não resolve. O que resolve, pessoal, é ter atitude. Muito bem. Eduardo, então, o tema da nossa entrevista de hoje é justamente esse tema da palestra no 25 de julho, que é a importância do educador na inclusão, né? Então, em que nível está hoje a educação quanto ao espaço aberto para a inclusão? Ainda precisa mais? Ou tem ainda alguma resistência quanto a isso? Gisele, como eu falei no início, eu nasci como pessoa com deficiência. Quando foi para eu entrar na escola, eu fui proibido de entrar na escola, como se falava antigamente, por ser aleijado, ou seja, por ser pessoa com deficiência. Então eu fui crescendo, vendo a batalha dos meus pais para me incluírem na sociedade, e fui também acompanhando o desenvolvimento da inclusão a esse longo tempo que eu tenho de vida, já de 52 anos de vida. A educação inclusiva ou a inclusão, tu está me perguntando se existe ainda algumas barreiras. Ela evoluiu, e evoluiu bastante. Hoje nós temos pessoas que não têm nenhuma deficiência, pessoas que não têm nenhum familiar deficiente, que brigam, que estudam, que são teóricos da inclusão e da educação especial. Como nós também temos ainda pessoas com deficiência que resistem à inclusão, tá? Então, a inclusão ainda existe sim, a discriminação. Eu tenho certeza disso, porque eu como professor, como atuante na educação especial, com palestras, com cursos capacitativos, a gente ouve relatos de várias pessoas, principalmente de mães, que ainda hoje, escolas particulares e até escolas públicas, não querem aceitar a criança por um transtorno qualquer,
ou simplesmente por ser diferente dos demais. Então, ainda existe sim a discriminação. O senhor falava que o próprio deficiente também, ele precisa ser determinado, né, ir em busca. Então é preciso uma colaboração de todos, que todos cooperem para isso, para a gente diminuir as desigualdades. Seria isso, Eduardo? Eu como mestre em educação, como eu defendi a minha pesquisa para fazer o meu mestrado, eu pesquisei os professores com deficiência em sala de aula. Nós encontramos na época em torno de 178 professores com deficiência no estado de Santa Catarina, e o que estavam em sala de aula eram 3, que fizeram parte das minhas entrevistas e do meu estudo. Por que eu digo isso? Porque as pessoas com deficiência também se menosprezam, vamos assim dizer. Eles não dão o real valor para o seu potencial. E durante essa época, estudando muito o Michel Foucault, um grande filósofo contemporâneo, que foi minha inspiração até do meu estudo, a gente desenvolveu através do estudo e conhecendo o Foucault e a literatura dele, 3 dimensões para a inclusão. A inclusão imposta, que nada mais é, não falando de religião e só apelando para a ciência, ou melhor, ninguém pede para ser deficiente. Ninguém pediu para nascer deficiente, segundo a ciência. Ninguém pediu para ser atropelado e vir a usar uma cadeira de roda. Ninguém pediu para ter qualquer transtorno ou qualquer atrapalho no parto e vir a ficar com deficiência. Essa é a inclusão imposta. O que é essa inclusão imposta? Ela é algo que nós não desejamos. E logo em seguida vem a inclusão vivenciada. Por que vivenciada, Gisele? Porque mesmo nascendo como pessoa com deficiência ou tendo no meio do percurso da sua vida se tornando pessoa com deficiência, a gente acaba aprendendo a viver com essa nossa limitação. Isso é a inclusão vivenciada. Nesse meio termo, da inclusão imposta para a inclusão vivenciada, nós temos que prestar bem atenção no quê? Primeiro, no auxílio dos pais. Porque se os pais não aceitarem e não incentivarem essa pessoa que nasceu ou adquiriu a sua deficiência no seu percurso vital, ela não vai ser uma pessoa com sucesso. Ela vai ter que aprender a viver e vivenciar os seus momentos, para daí sim chegar na inclusão degustada, que é o terceiro nível da dimensão que eu desenvolvi esse estudo. Por quê degustada? Porque mesmo com os movimentos limitados, mesmo eu não podendo andar, não podendo abraçar, a gente tem que aprender a degustar as nossas vidas, do jeito que nós somos. E isso é um trabalho também não só dos pais, mas também dos professores, dos nossos educadores em sala de aula. Porque não adianta nós estarmos formados e muitas vezes dizer assim, eu não ganho para isso, Eduardo. Na verdade. E minha mãe ganhou para isso? Para ter um filho como eu? Minha mãe estudou para se preparar para ter um filho com deficiência, como muitos pais não. Então a inclusão degustada depende sim dos pais, em primeiro lugar, mas com muito apoio e dedicação e estudo para adquirir conhecimentos que não têm, segundo as síndromes ou outras deficiências, altas habilidades das pessoas que têm altas habilidades também, porque assim nós vamos fazer o processo inclusivo ou a inclusão plena, que alguns teóricos tanto ainda discutem, e eu acho que a inclusão plena ainda ela não existe. Você falava no auxílio dos professores. Como é que eles podem colaborar, como é que eles podem cooperar, então, Eduardo, para a diminuição da desigualdade? Antes de falar do professor, eu sou obrigado a falar mais um pouquinho do pai. Porque os pais, eles não podem ter pena do filho. Ali, nesse sentimento de piedade, que a pessoa vai aprender a não se gostar. E sei que é um trabalho difícil. Pelos relatos que minha mãe me contou,
do que ela fez comigo, das surras que ela teve que me dar com as artes que eu fiz com os meus irmãos, porque se ela queria me dar uma igualdade ou uma oportunidade igual aos meus irmãos, eu teria que ter o mesmo tratamento. Então, se eles entrassem realmente de castigo, eu entrava. Se eles apanhassem de chinelo, eu apanhava. E minha mãe dizia que doía muito mais nela do que em mim, mas ela queria me dar uma oportunidade. Então, os pais também têm que ter esse tratamento psicológico individual para poder mostrar ao filho que ele pode ter uma oportunidade. E o professor, a mesma coisa. O professor, ele não pode encarar o seu aluno como pessoa com deficiência como um fardo a carregar. Uma pessoa que nunca vai poder chegar a lugar nenhum, que não vai aprender a escrever, que vai ter que ter sempre um apoio especial do lado, que é um outro professor. Eu acho que nós temos que ver caso a caso. O professor tem que estudar cada vez mais, principalmente o professor que trabalha na educação especial ou que tem um aluno com deficiência em sala de aula. Esse professor vai ter que provar para ele para que ele está ali, para depois provar para o aluno dele, que o aluno dele é capaz de aprender. Sei que a inclusão em plena também, Gisele, botou alguns alunos que não têm condições de aprender, mas é a inclusão escolar, é a vivência deles com as demais crianças. Eu sei que muitos ainda discutem esse tipo da inclusão plena como uma exclusão, porque depende do aluno que está tentando ser inserido no meio escolar, ele acaba sendo até excluído. Por quê? Porque a professora não está bem preparada, o apoio pedagógico especial também não está. O que eles fazem com essa criança, Gisele? Eles tiram ela da sala de aula e levam para outro lugar. Na hora da educação física, eles levam ela para uma outra salinha. Ela não está inserida diretamente com os alunos e com o professor. O professor não consegue fazer alguns relatos, alguns trabalhos que ela participe. Sei que tem alguns casos muito difíceis, mas tem o caso como eu. Eu aprendi a escrever com a boca. Minha mãe teve que me ensinar. Depois eu aprendi a escrever com a mão, tendo que sentar em cima do caderno para escrever. Depois eu posso mostrar para vocês, se for necessário. Tá? Mas minha mãe me ensinou, porque eu não fui aceito na escola. Só que quando eu cheguei na escola, eu já sabia tudo isso, Gisele. Daí tive uma professora na 4ª série do primário, que para mim foi a maior jararaca. Dona Diva Jararaca, eu chamo ela. Mas foi a única professora que até então percebeu que na sala dela, ela tinha 28 alunos e um baita de um bagunceiro, que era eu. Mas não um deficiente. Eu estava ali para fazer arte e ela começou a cortar isso de mim. Ela começou a exigir de mim. Ela fez eu fazer caligrafia para melhorar minha letra. Eu ficava brabo com ela. Ela chamou minha mãe. E minha mãe foi discutir com ela até que elas se entenderam. E eu acabei o ano inteirinho sem recreio, copiando matéria do quadro e fazendo caligrafia para Jararaca. Para a gente fechar esse primeiro bloco, Eduardo, então você acha que é importante também o professor ter uma formação especial para isso, para trabalhar com o aluno na inclusão? Eu não digo a formação especial. Nós já ficamos 4 a 5 anos dentro de uma academia estudando, nos preparando para ser pedagogos, para sermos professores em outras áreas. Ali nós temos algum embasamento? Temos pouco? Temos. Mas hoje a tecnologia, a internet nos ajudam tanto que falta apenas um pouco de vontade em algumas pessoas. Tá certo. A gente vai encerrando então esse primeiro bloco do programa Câmara Entrevista de hoje. Daqui a pouquinho a gente está de volta para falar mais sobre a importância do educador na inclusão. A gente volta já. Você perdeu sua carteira, documentos, chaves? Venha até a Câmara de Vereadores. Alguém pode ter encontrado e deixado no balcão da cidadania. No setor de achados e perdidos estão estes e outros objetos pessoais. Um deles pode ser o seu. Câmara de Vereadores a serviço da comunidade. O que é a política? Conjunto dos fenômenos e das práticas relativas ao Estado ou sociedade, arte e ciência de bem governar, de cuidar dos negócios públicos. Democracia. A democracia surgiu como sistema de governo na Grécia, tendo a cidade de Atenas como origem. No século V a.C. teve o seu apogeu.
A palavra democracia tem origem no grego demos, povo, kratos, governo. Acompanhe o trabalho dos vereadores. Sessões plenárias ordinárias todas as segundas-feiras às 19 horas, pela TV Câmara, através do canal 16 da NET, pela internet, através do site www.erechim.rs.leg.br ou pelo telefone 2107-7100. Estamos de volta com o programa Câmara Entrevista, hoje recebendo o palestrante, mestre em educação, Eduardo Torto, que vem aqui para conversar um bate-papo legal com a gente. A gente vai falar um pouquinho agora de romper barreiras, um tema também abordado na palestra, Eduardo. Como fazer? Necessita de auxílio? A pessoa com necessidades necessita de auxílio? Romper barreiras está agregado em 3 situações, na minha humilde opinião, Gisele. Primeiro, a pessoa com deficiência tem que querer romper as barreiras. Segundo, a parte da sociedade não pode ficar em vão, que é a acessibilidade. Nós não podemos fazer uma inclusão, né, de uma pessoa que usa uma cadeira de roda numa escola onde são de 2 andares e que lá não tem elevador e todo mundo vai estudar embaixo naquele ano onde o rapaz está na 8ª série, na 7ª série, no 9º ano, porque não tem como levar ele para cima. Isso para mim não é inclusão. Isso falta parte tanto do governo do estado, como do governo municipal e da própria sociedade. A terceira parte para romper barreiras é o que nós já falamos. É o próprio professor querer romper essas barreiras. Mas para nós, as pessoas com deficiência, que estão todos curiosos para saber como que a gente vai romper barreiras, na verdade a gente não pode pensar que no nosso cotidiano só existe dificuldades, porque as nossas dificuldades são os nossos aprendizados. Porque nós somos pessoas, principalmente nós, pessoas com deficiência, que quando vamos sair de casa ou quando vamos chegar num lugar que a gente não conhece muito, a gente já tem que memorizar toda na nossa mente o trajeto que nós vamos fazer. Quando a gente está chegando, a gente já está olhando, observando todo o ambiente para ver onde é o lugar mais fácil para nós nos locomovermos. Isso, a pessoa andante, o dito normal, entre aspas, não observa. Então, quando eu falo que nós, as pessoas com deficiência, enxergamos a inclusão por um ângulo real, alguns teóricos me contestam. Mas esses teóricos também são caminhantes, também são andantes. Eles enxergam de um ângulo um pouco mais alto do que o nosso. E não enxergam a verdadeira inclusão. Por quê? Porque quem passa a necessidade sou eu. Quando eu preciso de um banheiro adaptado, eu não preciso de um banheiro adaptado só com aquelas alças cromadas, parafusadas próximo ao banheiro, com uma porta de 1,20 m de largura, que abre para dentro do banheiro, e eu boto a cadeira e não consigo fechar a porta. Isso não é inclusão. Eu preciso de um banheiro, que a porta abre para fora, eu posso entrar, e a pessoa que vai me auxiliar, que é o meu caso, tem espaço para se movimentar dentro do banheiro. Isso é aprender a romper barreiras. Só que nós temos que dar ideias para essas pessoas. Nós não podemos só criticar as pessoas. Romper barreiras é tanto da pessoa com deficiência, quanto da sociedade e quanto dos educadores. Mas você acha que a sociedade tem contribuído para isso também, Eduardo? Como eu já te falei, nesses meus 52 anos, eu já vi uma grande evolução da inclusão. Quando eu ia para o cinema com meus 15, 16 anos de idade, os meus amigos me levavam no colo. Hoje, se o cinema não tiver uma rampa, pelo menos na minha cidade, ou um equipamento adequado, ele é fechado. Por quê? Porque existe a lei. Mas se não existisse a lei, não existiria a inclusão. Então está faltando alguma coisinha no meio ainda para as pessoas entenderem o que é inclusão. O que é, no seu ponto de vista, que falta, Eduardo? Direito de ir e vir de todo cidadão. E está na Constituição, e não deveria nem estar na Constituição. Isso devia ser o quê? Uma sensibilidade do ser humano. Porque eu, como cadeirante, um cego, um surdo, temos o mesmo direito, trabalhamos, pagamos impostos e temos que usufruir do mesmo equipamento que a sociedade usufrui. Do mesmo. Com legenda,
com áudio, conforme seja a nossa necessidade de acessibilidade, não só nas ruas, como nos meios também de comunicações. A TV Câmara de Erechim, por acaso, tem intérprete de Libras nas sessões? Tem? Tem. Parabéns. Sim. Já é uma grande evolução, porque a nossa em Balneário Camboriú ainda não tem. E eu já fui o vereador mais votado dessa cidade. E estou brigando até hoje. Tá? Isso é pensar com seriedade a inclusão. Muito bem. Quais as maiores dificuldades que você sente, Eduardo? Acessibilidade mesmo? Infelizmente ainda é a acessibilidade, né? A acessibilidade, a aceitação de uma criança com um certo transtorno, um pouco não muito conhecido, vamos assim dizer, para ser inserido numa escola, as pessoas ficam com receio. A própria pessoa que se inscreve e se candidata a fazer o concurso para trabalhar como apoio pedagógico especial, ela não pensa na hora que ela vai fazer esse concurso nas dificuldades que ela vai ter para trabalhar com a criança. Porque nós temos que pensar uma coisa: apoio pedagógico especial não é cuidador. Não é aquele que vai levar só a pessoa para se alimentar ou levar a pessoa no banheiro. O apoio pedagógico especial é aquele que vai perceber se a criança com deficiência tem ou não tem condições de adquirir outros conhecimentos com o seu desenvolvimento. Essa é a capacidade dela. Essa é a capacidade desse educador. Se ele não fizer isso, ele não pode trabalhar como apoio de educação especial, e sim como só um mero cuidador. Tá certo. Como educador e mestre em educação, como você está colaborando para a inclusão, Eduardo? Eu colaboro desde o dia em que minha mãe me aceitou, porque foi uma luta muito grande. Eu nasci na década de 60, onde quando a gente nascia com deficiente, nós éramos escondidos de todo mundo. Meus pais nunca tiveram vergonha de mim. Fui em todas as festas que eles iam, me carregaram para todos os lugares, brigaram o máximo que puderam para me pôr na escola. Eu hoje sou professor, dizem que é a ironia do destino, eu fui proibido de entrar na escola e hoje eu sou um professor, mestre em educação, e o que eu colaboro, além do nosso exemplo, é fazer cursos hoje para professores de capacitação que trabalham na área da educação especial. Como que essa pessoa vai aprender a lidar com a diversidade em sala de aula? Isso são alguns trabalhos que a gente faz também. Você realiza palestras também, Eduardo? Sou palestrante motivacional, também tenho um monólogo, que é teatral, motivacional e comediante, que a gente apresenta nos teatros. A gente vai estar começando agora com essa peça também. O título dessa peça é Aprenda a Caminhar com Eduardo Torto, né? Já é um título bem assim, provocante, porque na verdade a gente vai fazer, além do teatro, da motivação, a gente faz uma comédia contando alguns casos inusitados da vida de um cadeirante que eu passei, né? Eu penso que eu colaboro bastante, porque eu provei para muitas pessoas, não só as pessoas com deficiência, mas também as outras pessoas, que mesmo eu não mexendo os braços, não andando, não comendo sozinho, não indo ao banheiro sozinho, eu casei com uma baita de uma loira, que está aqui do meu lado. Se eu tiver a oportunidade, vou apresentar ela para vocês. Estamos 30 anos juntos, construí uma família maravilhosa, tenho 2 filhos, um de 21 anos e um de 19 anos. Ah, mas isso é superação. Não, não é só superação, isso é vontade de viver e fazer aquilo que minha mãe me ensinou. A gente ser humilde o suficiente para pedir ajuda quando necessário e perceber que do pescoço para cima eu era um gatinho e que eu era capaz de fazer muita coisa. Ela falou isso muitas vezes quando eu estava ainda no ensino fundamental. E depois eu acabei adquirindo e internalizando de mim que eu era um torto sexy, bonito e gostoso e capaz de muita coisa. E sou. E vou continuar. Hoje eu sou um coroa, charmoso, sei, já estou conformado com isso, mas ainda continuo dando trabalho para minha esposa. Essas palestras, Eduardo, em que locais que você realiza elas e como é que o pessoal pode fazer para contatar? Essas palestras são feitas em escolas,
universidades, empresas, aonde necessitarem do nosso trabalho, a gente está lá fazendo o nosso trabalho de motivação, de capacitação. O monólogo é mais para teatro, né? Pode nos contatar através dos nossos telefones 47-3361-0161 ou o 47-8448-0094 ou até pelo nosso site, que é muito fácil, www.eduardotorto.com. Certo, Eduardo, para a gente finalizar a nossa entrevista de hoje, eu gostaria que você falasse um pouquinho, deixasse uma mensagem para o pessoal que tem a necessidade, que tem as necessidades, leva consigo as necessidades especiais, e para aquelas pessoas que enxergam de fora isso. Tá, primeiro eu quero agradecer que já é a 5ª vez que a gente está fazendo palestra aqui em Erechim. A primeira vez que eu vim aqui para Erechim foi agora mais no começo do ano, no mês de agosto. A gente veio para Aurora Alimentos. Fizemos alguns trabalhos e graças ao nosso trabalho a gente está retornando e o ano que vem estamos retornando também para uma universidade que agora não me recordo. Qual era a mensagem, perdão, Gisele? Mensagem para o pessoal que carrega consigo as necessidades, para o pessoal que enxerga de fora também. Eu costumo dizer que Deus nos dá uma oportunidade, tanto para mim como cadeirante, como para você, Gisele. A minha oportunidade é a mesma que a sua. Nós estamos vivos. Essa é a grande oportunidade que Ele dá. E Ele nos dá o direito do nosso livre arbítrio, o direito das nossas escolhas. E nós que fizemos as nossas escolhas. E se somos nós que fizemos as nossas escolhas, qual o direito que nós temos de reclamar de Deus ou de contestar até a existência dele e dizer assim, pô, mas só eu que nasci torto nessa vida? Olha para trás, vê. Como tem pessoas que passam muito mais dificuldade que você, que às vezes usa uma bengala, usa uma muleta, está só numa cadeira de roda, e alguém está lá, no fundo de uma cama, esperando só a morte chegar. E você tem a vida toda pela frente. E Deus dá essa oportunidade. Porque nesse planeta, a gente não nasce só para fazer turismo e lazer. Nós nascemos para nos evoluirmos. Então, se evolua, aprenda a ser humilde, abraçar a sua vida, acreditar em você e seja cada vez o melhor, mas para você, não para os outros. A gente quando faz as coisas para os outros, a gente não alcança o nosso êxito. Mas quando nós desejamos algo para nós, nós alcançamos. Tá certo. Pra gente fechar então de verdade agora, Eduardo, você falaste na sua esposa, como é que é o nome dela? Vamos mandar um forte abraço para ela também. Minha esposa é Sandra Mara Meneghelli, uma grande mulher de 1,60 m de altura, né? Ela ficou brava comigo, ela está aqui do meu lado. Mas é uma gigante. Ela lutou contra todos os preconceitos que tinham na época, tanto da família dela como das suas amigas de escola, porque eu tinha 23 anos de idade e ela tinha 16 anos quando eu a conheci. E mesmo assim ela se apaixonou. Eu digo que ela se apaixonou pelas minhas curvinhas, que os outros não têm, né? Que eu tenho umas curvinhas a mais. E ela se apaixonou por essas curvinhas e nós estamos aí 30 anos juntos, casados. E hoje é difícil estar casado. As pessoas se separam porque uma xícara até caiu no chão e quebrou, que era de estimação dele ou dela. E nós estamos 30 anos juntos, construindo um lar com seriedade e com honestidade, que é isso que falta nos casais, honestidade. A gente se respeita um ao outro, por isso que nós estamos tantos anos juntos e ainda nos toleramos, né? Eu digo que eu tolero ela, ela fica brava comigo, né? Mas ela que me tolera. Parabéns ao casal por terem vencido todas as barreiras juntos, como você bem comentou, Eduardo. A gente agradece por você ter participado do Câmara Entrevista de hoje com esse bate-papo bem bacana. Uma boa noite. Boa noite. Uma boa noite para você também aí de casa. Muito obrigado por estar acompanhando a nossa programação. A gente se vê na programação da TV Câmara, através do canal 10 da NET ou então acessando os nossos links no YouTube. Uma boa noite para você também.